Boa tarde a todos. A aula de hoje é a número 7, respeito à liberdade do semelhante. Quando observo as pessoas que trabalham comigo fazendo coisas erradas, eu nunca lhe chamo a atenção, mas entrego tudo a Deus. Se realmente não estão agindo certo, Ele as ajudará. Muitas vezes, porém, embora pareçam erradas aos olhos humanos, são criaturas úteis do ponto de vista do Senhor Supremo, existindo, por isso, alguma necessidade delas no meu trabalho. Certa vez aconteceu de um determinado colaborador tentar de várias maneiras prejudicar a obra divina. Todos os demais auxiliares estavam bastante preocupados e constantemente me alertavam sobre isso. Eu sempre lhes recomendava calma, dizendo-lhes que Deus estava olhando e deixe-o continuar agindo. Logo, porém, ficou mal e precisou ser internado num hospital onde morreu. Analisando detalhadamente as atitudes maldosas e os fatos relacionados à vida desse dedicante, sou ainda bastante grato a ele, pois apesar de tudo, realizou bons trabalhos, contribuindo assim para o desenvolvimento da obra divina. No instante, porém, em que poderia prejudicar, ficou impedido de ir adiante. Posso então afirmar que foi útil num determinado momento, dentro do infinitamente profundo plano divino. Nessas situações, o grandioso Deus não enxerga, como os olhos humanos, o bem ou o mal das pessoas, mas somente a função a ser exercida por elas. Com o passar do tempo, todos vão entender que a concretização do reino do céu, aqui na terra, assemelha-se a um grande teatro do qual fazem parte os três reinos: o divino, o espiritual e o material. Trata-se, pois, de um empreendimento onde cada pessoa tem um papel a desempenhar, seja como vilão, seja como bom. O importante, porém, é que assim a obra de Deus vai se desenvolvendo e expandindo neste mundo ainda dominado pelo mal. Faz-se necessário também todos permanecerem atentos, porque mesmo dentro da igreja, os jachins penetram e ficam à mira dos adeptos. Pode haver, portanto, falhas e cada um deve ficar bem decidido, firme. Embora, de vez em quando, aconteçam alguns infortúnios em consequência da atuação dos jachins, esses sofrimentos devem ser encarados como uma ação purificadora, sem a qual não se consegue aprimorar. Mais uma vez, boa tarde a todos. Então, a gente nota nesse ensinamento que é uma colocação bem direta com o título, né? Respeito à liberdade do semelhante. Porque eu acredito e entendo, assim, dentro daquilo que eu busco na doutrina, que todos nós somos úteis dentro da obra divina. Seja o frequentador, seja o membro, todos têm uma função, como é colocado aqui no ensinamento. Mas existe aquela coisa, né, de que muitas vezes a gente percebe e nota situações, atitudes, comportamentos errados,
como fala mesmo aqui o ensinamento, os próprios membros na época anotavam, né, o que essa pessoa fazia, mas Meixo Sama, em sua infinita sabedoria, teve uma maneira completamente diferente de nós, né, que não somos tão elevados quanto ele, para poder conduzir essa situação. E eu digo isso por quê? Porque precisamos realmente colocar esse tipo de atitude como o Meixo Sama fazia em prática. A gente tem que ter a habilidade de poder fazer isso. Mas, em alguns casos, ou muitas das vezes, não é sempre que a gente acaba agindo da maneira em que ele ensina, né? Então, todo mundo, de uma certa forma, ainda que venha para prejudicar, ou que venha com uma atitude maldosa, ela veio por uma razão. Ela veio por acaso. Ou melhor, não foi por acaso. Ela veio para ensinar algo. E dentro do que nós seguimos, fica aquela coisa. Deus permite, muitas vezes, que pessoas com maldade, com uma má índole, elas chegam até a gente. E isso não se dá apenas dentro da igreja. Isso se dá no trabalho, às vezes com amigos que você pensa que é, e de repente você vê situações e descobre que não é bem dessa forma. Mas por quê? Porque nós precisamos aprender alguma coisa. Então, muitas vezes, Deus, para nos ensinar, Ele utiliza pessoas com uma certa maldade que causa um conflito, um desconforto em um determinado local. Para quê? Para que a gente aprenda algo, e aprenda até mesmo em relação ao ensinamento que está sendo colocado hoje. Eu digo no sentido de que agir como o Meixo Sama. Então, muitas vezes Deus permite isso. Vamos ver se esse frequentador, se esse membro, se esse ministro, ele está agindo dentro do que Meixo Sama fala. E em alguns momentos, nós, não é o fato de sermos ministros, estou falando de mim, tá? A gente deixa escapar. Por quê? Porque o lado humano vem ali e atravessa. Aí você corre lá no reverendo, né? Que no caso é ele. Ah, olha, tal pessoa, ou tal membro, ou tal frequentador está agindo desta maneira. Então, se o reverendo, né, não usar de sabedoria, como fazia Meixo Sama, eu vou procurar até fazer uma colocação assim, clara, para que todos nós entendemos. Ele acaba instigando o próprio frequentador, o próprio membro, ou talvez até o próprio ministro, a ter um comportamento errado. Então, a ligação que se precisa ter, né, como ministro, como reverendo, um membro atuante na obra divina, um membro que vem servir, que nem hoje vai o plantão da diva, né? Ela está dedicando. Se ela não tiver essa malícia de perceber a situação, vira bagunça. Mas por que vai virar bagunça? Porque o ego vai falar mais alto. Porque a vontade de pegar a pessoa pelo pescoço é o que a gente vai sentir, não é? Você fala, vou matar essa criatura hoje, ela veio para atazanar, mas não é isso. Isso veio para nos ensinar algo. Então, dentro da obra divina, principalmente, eu acredito que essa atuação
do mal, entre aspas, porque é o mal para o bem maior, é o mal para nos ensinar. E para ensinar essa pessoa também. Porque de uma certa forma, olhando o ensinamento, essa pessoa ela tinha uma intenção. E às vezes nem era intencional, ela fazia porque fazia. Mas Deus estava vendo. O mundo espiritual, de uma certa forma, estava ali atuando. Tanto que tirou ela. E ela acabou partindo. Será que não era a última missão dela? Porque ela partiu. Será que esse resgate, ela não precisou estar dentro da obra divina para eliminar isso? Porque aí não significa que todos vão causar uma situação, vão ser retirados e vão morrer. Com essa aconteceu, mas nem sempre acontece com todos, né? Então, assim, cada um vem com uma missão, seja ela boa ou seja ela ruim. Então, nós precisamos estar atento a quê? A saber distinguir onde está o mal e onde está o bem. E se nós não tivermos esta malícia, nós vamos causar muito mais mal. Mas por que a gente vai causar mais mal? Porque nós não vamos aceitar aquele tipo de pessoa. Então começa o quê? A fofoca, a picuinha, leva o problema para o reverendo, ou como era com o Meixo Sama, e um direto em Meixo Sama. Só que ele apaziguava e aguardava, tanto que ele foi grato a essa pessoa. E nós precisamos aprender a ser mais gratos, até mesmo com as coisas que aparentemente estão erradas. Você quer falar alguma coisa? Que nem aqui no caso quando ele fala do Jachins. Eles são como cupins, né? Eles ficam ali. É como se fosse, vamos dizer assim, um cupinzeiro mesmo. Eles ficam comendo, aquilo vai fervendo. Isso, na verdade, é um mal lento. Porque tem o mal furacão, né? Tem aquele mal que acontece, que de repente você fala, nossa, o que aconteceu aqui? Do nada. Então esse é o mal que ele entra furioso. Então a gente precisa prestar atenção nisso também. Porque tem o mal que é lento. Tem aquele mal que ele vai minando, ele vai pondo um pouquinho por dia. E um pouquinho por dia ele vai comendo, ele vai pegando pelas beiradas. É que nem aquele ditado, né? Come pelas beiradas. O Jachins, palavrinha difícil, é isso. Ele vai instigando, ele vai preparando o seu território. E quando ele conseguiu dominar, é onde a manifestação se apresenta. Mas eu digo manifestação material mesmo. Começam as discórdias, do nada, às vezes, a pessoa começa a implicar com coisas que, na verdade, ela nunca se incomodou. Né? Tem isso. Muitas vezes você nem presta atenção em algumas coisas, né? Às vezes até o fato de uma cadeira estar no lugar errado. Isso daí já é um motivo suficiente para vir uma guerra, uma briga, uma discórdia, uma confusão. Então a gente precisa saber distinguir uma coisa da outra. Agora,
essa sabedoria toda de Meishu Sama, de ter que conviver com pessoas que, no fundo, ele sabia que estavam tentando causar uma situação, causar uma discórdia, causar um mal entre os membros. E ele ter que lidar com tudo isso. E a gente fala isso por quê? Porque nós já vivenciamos muito isso. Né? A gente já passou por muitas situações, não somente aqui dentro da arte do Jorei, né? Com pessoas que vieram, pessoas que ficaram um determinado tempo, depois foram embora, enfim. Tivemos muitas situações. E que muitas vezes foi preciso contornar. Por quê? Porque você não vai entrar num jogo onde você, em vez de apagar um incêndio, você vai deixar pegar mais fogo ainda. Então a gente sabe que o nosso dia a dia, não somente na igreja como fora, se a gente não tiver um jogo de cintura para poder equilibrar cada situação que se apresenta e tentar olhar isso como um aprendizado, a gente vai viver no inferno. Mas por que no inferno? Porque você vai passar o dia brigando. Você vai passar o dia brigando com todo mundo. Porque em casa, a gente tem que falar, e a sua casa é o seu maior aprimoramento. A família é o seu maior aprimoramento. Para quem está trabalhando, o seu trabalho é um grande aprimoramento. Porque as pessoas que trabalham, elas passam mais tempo de suas vidas dentro dos seus trabalhos do que nas suas próprias casas. Não é? E assim, você lida com várias situações, com vários tipos de pessoas. E conviver com as pessoas é muito difícil. É muito complicado você ter que lidar com situações e respeitar. Pode falar. Pessoas muito diferentes de vocês, muito diferentes no trabalho, que não tem nada de família, que nem fosse sua família, que você respeitar, vamos ficar quietos, porque vai ter briga, porque a família não vai se entrar em conflito, mas no trabalho não, você às vezes você acaba perdendo a cabeça e falando que você não devia, você se deixa levar pelas forças. Não é? Mas assim como nós temos algumas dificuldades em alguns momentos em lidar com as pessoas, em respeitar, né, a liberdade da pessoa. Essas pessoas também olham para nós. Tem isso. Como que essas pessoas olham para nós? Será que nós também somos respeitados? Será que nós somos queridos? Como que nós somos vistos? Então, são fatos são fatos e situações que cada um tem que ponderar. É aquela coisa de um ter que respeitar a liberdade do outro, o espaço do outro. Só que aí entra o quê? A minha vontade. Entre o ego, porque eu não quero assim, e o outro não quer assim. Eu quero do meu jeito, o outro quer do jeito dele. Aí entra um terceiro, mas o seu lado está errado e o dele também, e esse meu lado é o certo. Imagina a bola de neve que vira. Agora, e faça ideia, já imaginou dentro de uma doutrina, né? Os membros, imagina, se cada um não respeitar
em algum momento, a liberdade do outro, o que vai virar? Exatamente, vão se pegar a tapa, porque, escuta, não é? Então é difícil. Pode falar. Não, aí vira anarquia, né? Eu acho que tem que também ceder. É o respeito e o ceder. Alguém Então, tem que ceder para... Aí já vai entrar outro ensinamento, né? Ceder para conquistar. E isso também é um aprimoramento e tanto. Porque esse ensinamento, ceder para conquistar, é algo que eu acredito o quanto é difícil. Você está vendo que aquilo está completamente fora da lei da ordem, vamos dizer assim, e você tem que ceder para conquistar. Mas também tem outro ponto. Nem sempre a gente conquista, mas não pela sua força de vontade em treinamento e aprimoramento em relação ao ensinamento. É que o outro não cede. E quando a gente se depara com isso, também é uma situação difícil. Aí você volta lá para o começo. Por que eu preciso passar por cada uma destas situações com pessoas que têm, cada uma um comportamento? Uma hora eu tenho que ceder para conquistar, outra hora eu tenho que respeitar o semelhante, outra hora eu tenho que respeitar a liberdade, outra hora isso, outra hora aquilo. Então, é um pacote que Deus mandou e colocou para você. Você tem que aprender com tudo isso. Se o outro vai aprender, eu não sei. Eu não posso responder pelo outro. Então, é um negócio que aquela pessoa nunca vai ver como é para mim aprender também, não. Vai falar assim, meu Deus, por quê? Por isso... Não sou entendida, eu tenho que entender todo mundo mesmo. Então, mas é por isso que nós precisamos passar para as pessoas, né? Precisamos estar atento aos sinais e aos detalhes de cada situação e olhando que este aprendizado, ele é não só para o outro, principalmente para mim. Porque aquilo que eu posso passar para o outro, não significa que ele vai dar crédito porque eu estou falando. É a mesma coisa agora, essa aula que nós estamos dando. Vai ter pessoas que vai entender, vai analisar, vai refletir. Como pode ter pessoas que vão falar, não, eu não concordo com nada do que foi falado. E a gente vai ter que respeitar isso também. Então, na verdade, os grandes religiosos, os divinos, né? Todos esses que alcançaram o topo da pirâmide, eles não chegaram no topo da pirâmide porque eles eram bonitinhos. Não. Eles passaram por situações. Eles foram testados por Deus. Jesus foi testado, né? Quanto que ele teve que enfrentar durante a trajetória dele. Meixo Sama teve que enfrentar N situações. E quantas vezes acho que ele se questionou e falou para Deus, mas essa pessoa está errada? Por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor permitiu um acontecimento desse na minha vida? Então não adianta. É como a gente falou no culto. É a vida. A vida é essa. Deus não é que Ele nos castiga. Não. Ele permite situações para que a gente aprenda.
Ele permite pessoas chegar à nossa vida, assim como nós chegamos na vida das pessoas. Eu posso, em algum momento, estourar, me dar os 5 minutos, mas será que aquela pessoa que eu estourei, ela também não tem que aprender algo com meus 5 minutos? Mas é assim, tudo na nossa vida, não é que é troca, é aprendizado mesmo, de um para com o outro. São situações. Então, aqueles que vêm com a ideia, com a intenção de causar o mal, ele pode vir nessa intenção, mas ele só vai causar o mal se eu der corda para ele. Eu tenho que dar corda, é fato, mas a corda que eu tenho que dar para esse indivíduo, para essa pessoa, tem que ser uma corda diferente da corda que ele quer dar para mim, porque senão ele me laça e me enforca. Só que eu tenho que laçar ele antes. Mas laçar de que forma? Com o bem. Porque se eu bater na mesma tecla de igual para igual, eu sou pior que ele. E por que eu sou pior que ele? Porque eu já estou no caminho. Eu estou aprendendo. Eu posso discernir o que é o certo e o que é o errado. E muitos não estão enxergando. Por quê? Porque a sede de vingança, vamos dizer assim, a vontade de causar a discórdia, o mal, ela é tão grande que às vezes a pessoa não enxerga. Agora, tem aquele que é maldoso mesmo, ele vem na intenção. Só que os dias dele estão contados. Pode ficar 1 ano, 2, 10, 15, 20, mas uma hora a casa cai. E a casa cai. Porque às vezes a gente fala, imagina, não vai acontecer nunca. Uma hora acontece. E não significa que é castigo de Deus. Não. Você vai colher o que você plantou. Tudo aquilo que você semeou. Então pode ser no seu trabalho, na igreja que você frequenta, né? A irmandade que você vai. Não dá para escapar daquilo que a gente tem no coração com a intenção de causar e prejudicar. Porque quando você faz o bem e você está em paz, em algum momento o seu benefício vindo de Deus vai chegar. Mas não significa que esse benefício é o benefício material. Não. Deus pode abençoar a sua família. Deus pode livrar você de acontecimentos que você nem imagina que supostamente estaria para chegar na sua vida, né? Deus pode livrar algum familiar seu. Tudo que é bom que a gente faz, de alguma forma, o mérito chega. Mas às vezes quando você fala de mérito, tem muita gente que fala, que bom, né? Eu mereço, vou comprar casa, estou esperando que... Não é nada disso. Você vai comprar a casa se você trabalhar e juntar dinheiro para comprar. Se você não juntar dinheiro, você não vai comprar nada. Porque se fosse assim, eu estava morando lá no Morumbi, porque Deus ia me mandar uma batelada de grana. Não. Quando a gente fala do mérito, a gente tem que olhar o mérito espiritual. Nós merecemos ser próspero, ter uma vida tranquila, passear, comer bem. A gente merece tudo isso. E de uma forma ou de outra, dentro daquilo que é possível para cada um, Deus abençoa, né? Mas não adianta eu querer
plantar laranja e ir colher morango. Isso não vai acontecer. Isso não acontece. Acontece que quando eu estou do lado do bem, quando eu estou fazendo bem, né? Quando eu não deixo o capetinha ali na minha orelha me atazanando, e que às vezes ele fala, te peguei. Quando eu não permito isso, Deus, pelo nosso merecimento, Ele vai te surpreender. Pode até ser com uma casa, mas o seu dinheirinho ali tem que estar guardadinho. De repente você fala, eu tenho 100 mil, né? A casa custa 150. Não vai dar para comprar essa casa. Mas aí Deus, pelo seu mérito, pelas coisas boas que você faz, Ele atua, né? A divina providência atua de uma forma tão magnífica, que você vai conseguir comprar essa casa pelo valor que você tem guardado, mas isso é mérito. Então essas coisas são bênçãos. Assim como tem muitos que falam, nossa, eu sou um ferrado. Acontece tudo comigo. Comigo nada dá certo. Fui fechar um negócio, ó, e dancei, perdi, aconteceu, mas pera um pouquinho. Você passa a sua vida inteira reclamando. Você passa o seu dia desvalorizando o que você já tem. Isso é mal. Para com Deus é um mal. Por quê? Porque você só se queixa. Você não tem gratidão a nada. Então, está vendo assim? Como é que os ensinamentos, eles são? Aqui a gente está falando a respeito da liberdade do semelhante. Mas você começa a puxar uma coisa aqui, uma coisa ali, outra coisa ali. E no final das contas, a gente acaba unindo e chegando sempre no lugar. E o que é? É o bem e o mal. E esse bem e o mal somos nós mesmos. Você tem que ser grato. Você tem que respeitar o outro. E eu falo isso para mim também. Né? Porque a gente muitas vezes perde a paciência. E isso não é só na igreja. É o dia a dia. A gente perde a paciência. Há algumas situações, algumas vezes, nós somos ingratos. A gente julga, a gente critica, a gente aponta o dedo, nada está bom. Entendeu? Ontem mesmo, uma pessoa falou para mim, nossa, está um calor que eu já não estou suportando mais. Caramba, filha, se chove, veio o dilúvio, enche tudo de água, detona tudo, ai meu Deus, olha que desgraça. Aí vem o calor, está um sol, um dia maravilhoso, nossa. Então não adianta. O problema do ser humano, sabe qual que é? É reclamar. O ser humano, ele parece que ele se sente bem, né? Eu não estou falando do ser humano no sentido de que eu não me enquadro, porque tudo que eu falo, eu me enquadro sempre, em tudo, tá? Eu me enquadro nas palestras, eu me enquadro nos ensinamentos, eu me coloco porque eu também não sou santo e estou aprendendo. Mas parece que nós gostamos, né? De ter essa coisa da reclamação. Exatamente, o sofrimento. Exatamente. A gente faz questão, né? De falar. Um dia o sapato apertou, no outro dia eu estou com uma bolha que está detonando meu pé. Quer dizer, nada. Então não adianta. Não adianta. É um vício do ser humano. É um vício. O ser humano, ele tem prazer em se queixar. É o tempo, ou é da comida, ou é do fulano, ou porque eu estou gorda, ou porque eu estou magra. Nada, nunca está contente. Então, a gente tem que começar a mudar até isso. Mas, eu não vou mudar o outro.
Eu não posso mudar ninguém. Eu tenho que mudar a mim. E aquele que chega aqui, agora vamos falar da igreja, né? Vamos falar da doutrina. Aquele que chega na igreja e que só está ali, né? Pescando, olhando, né? Com quem não quer nada. Fica atento, meu amigo, minha amiga, porque estão te filmando. Fato. Está aqui, ó. Não sou eu que estou falando, o ensinamento está aqui. O indivíduo entrou, causava, mas Meixo Sama foi grato a ele. Então alguém está te filmando. Agora, se esta pessoa vem com uma intenção, se ela se salvar, se permitir, né? Tem isso aí também. Se ela se permitir a ter a humildade de querer se salvar, parabéns, ganhou mérito. Agora, se ela não quiser, não tem problema nenhum, é vida que segue, vai na fé, Deus te abençoe, em algum momento vão te tirar, mas saia com a certeza de que você também ensinou algo para alguém. Então, nós precisamos estar focados, acima de tudo, em nós mesmos. Não adianta a gente querer ser o bom samaritano com o outro, se no fundo eu ainda não sou boa samaritana nem comigo. Nós precisamos aprender com cada situação, até com o mal. Nós temos que estar focados com a direção de buscarmos para nós a melhora, o aprendizado. Temos que ter amor e compaixão, de uma certa forma. Isso também tem que ser colocado até mesmo com essas pessoas que em algumas situações elas vêm para te tirar do foco. Isso não tem como a gente não tentar abraçar. Por quê? Porque tratando-se da igreja, por pior que for a situação, por pior que for a pessoa que está ali instigando o tempo todo, você não vai poder pegar essa pessoa pelo braço e jogá-la para fora. Você não vai poder perder a paciência com essa pessoa. Por quê? Porque vai estar fora de tudo aquilo que é ensinado dentro da doutrina, nos ensinamentos. É lógico que você não vai ser bobo, presta atenção. A gente precisa saber diferenciar uma coisa da outra. Você não vai deixar a pessoa dar um tapa na tua cara e se falar, oh, legal, bate do outro lado. Não, não é assim que funciona. Tem que ter o respeito. E a pessoa tem que entender até onde ela pode chegar, até onde ela pode ir, e nós também. Não dá para você sair avançando o sinal, não é por aí. Então tudo é uma questão do quê? De bom senso. É outro ensinamento. É bom senso. E não sei se é infelizmente, mas se tudo em nossas vidas é para nos ensinar, não dá para falar infelizmente eu vou ter que conviver com isso. Vamos conviver de uma maneira saudável, não dando brecha para que o mal
tanto do outro quanto o meu, porque o meu pode me dar uma rasteira, né? O meu mal pode me dar uma rasteira. Então a gente tem que ter um equilíbrio e a atenção, que é para não acontecer situações como já aconteceram. E isso é uma coisa assim muito... É uma coisa que a gente tem que estar muito atento, porque é tão... te pega de calça curta, te pega desprevenido. Muitas vezes você está no ambiente, as coisas estão correndo tudo bem, é um gesto, uma palavra, uma atitude errada, que às vezes nem foi intencional, mas já é o suficiente para causar uma guerra. Então, por que a gente fala isso? Porque o mal está atuando 24 horas por dia. O mal e o bem trabalham juntos. O mal e o bem estão ali. Eles têm a mesma força. Se a gente for olhar, a força é igual. Vai vencer aquela que eu der mais corda. E de que lado eu quero ficar? E digo mais, hein? Dependendo da situação que ocorre, aquele que causou, ele ainda sai de vítima. Ele sai de coitadinho. O culpado foi quem? Você que permitiu. Olha o peso. Está vendo o jogo de cintura que nós temos que ter? É um jogo de cintura. Você tem que estar ligado em tudo, em qualquer situação. E principalmente na igreja. Porque a igreja, por ser o sagrado, por ter luz, por ser um ambiente onde a expansão, vamos dizer assim, da energia do bem é grande, o mal, ele sempre entra acompanhando alguém. Não, é o Jachinho, é um cupim que eu trouxe comigo. Trouxe um cupim hoje. E tem N pessoas que vêm cheio de cupim, viu? Não pensa que não vem, não tem não. Tá cheio de cupim. É o bendito dos Jachins, ó. Agora, se eu bobear, ele me detona. Porque é o que eu falei no começo. Ele vai comendo aos pouquinhos. Nem você se dá conta que você está influenciada por um cupim. E ele está lá. E você está achando que não. Imagina, foi eu. Que é isso, é louca. Não, ele está... Sabe por quê? Porque a gente percebe. Muitas vezes, a gente percebe até mesmo quando você entra na igreja. Pela maneira que a gente chega, pela nossa fisionomia. Tudo bem, às vezes você pode chegar cansado, mas não é nada disso que eu estou falando. Você nota que tem algo diabólico, vamos dizer assim. Por que a gente tem que chegar, cumprimentar o altar, né? Porque quando a gente vem da rua, você pode estar entrando com uma galera. E de repente um dos cupins escapa e fica encostadinho ali num cantinho esperando a oportunidade para dar o bote. E aí?
Nós vamos fazer como o Meixo Sama ensinou aqui? Na hora aí é que tá, né? Dependendo de quem você vai pegar pela frente. Agora, você já imaginou o que vira? Então é assim, nós precisamos respeitar a liberdade do outro, e o outro tem que respeitar a nossa liberdade. Mas, acima de tudo, precisa-se ter bom senso, equilíbrio, e para mim, para você, para o outro, isto foi permitido para que eu aprenda algo. Então eu vou olhar com os olhos da bondade, ainda que esteja tentando me prejudicar. Mas eu vou procurar olhar com os olhos da bondade e tirar de tudo isso algo de bom para o meu aprimoramento, para o meu crescimento, para a minha evolução. E se este não quiser aprender, está entregue a Deus. E aí a atuação vai vir de onde? De lá de cima. Como veio para esta pessoa que dedicava juntamente com o Meixo Sama. Fala, Diva. Então, é dessa maneira que a gente precisa direcionar. Dividir com o outro, sem sombra de dúvida. É o que nós precisamos fazer. Mas, acima de qualquer coisa, tudo aquilo que nós estivermos buscando dentro da fé, isso daí não é nem no sentido de ser egoísta, mas o aprendizado tem que começar comigo. Ele tem que ser para mim. Porque se eu não me preparar, como que eu vou poder passar para o outro? Como que eu vou ensinar o outro? Se eu mesma ainda não entendi. Então não adianta. A gente precisa, na verdade, ocupar esse tempo que nós temos, que Deus está dando essa oportunidade, e aprender, agradecer pela permissão em que estamos tendo de aprendizado, e que eu possa passar para o outro aquilo que for melhor, e de uma forma que esta pessoa possa entender, que é para não ter conflitos, discórdias e palavras erradas. Que até isso a gente tem que tomar cuidado com as palavras. Porque às vezes você fala algo, mas a pessoa interpreta errado, até uma brincadeira. Muitas vezes você não tem a intenção, mas uma colocação que o outro pode não gostar, que tem fato para se causar um problema. Então, dentro da doutrina da igreja, no caso, a gente tem que estar muito atento com os nossos gestos, com os nossos atos, com as nossas palavras, né? Não é para todo mundo que você pode dar uma liberdade. Então, são situações e coisas que, na verdade, a gente tem que estar atento. Como fala o ensinamento, é respeitar a liberdade de cada um, dentro daquilo que nos está sendo ensinado.
bom? Então, o que eu tinha para passar hoje era isso. Quero agradecer a todos. E sábado, culto aos ancestrais e aos antepassados, às 15 horas. Tá bom? Fiquem com Deus e uma ótima missão. Boa tarde.